Bom dia, boa tarde, boa noite. Galahad Brandão falando com vocês aqui no nosso canal Umbandalista, que é a mistura de Umbanda com Universalista. Aqui a gente fala de Umbanda Universalista, estuda autoconhecimento, fala uma porrada de coisa interessante para você que tem cabeça e coração aberto. Para você que é fanático religioso, infelizmente esse canal não serve para você. Meus amados, assunto de hoje: por que o médium deve estudar? Antes da gente começar, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que tem a mente aberta. Badala o sininho para não perder as notificações, é uma regra do YouTube. Se você não badala, você não recebe os nossos vídeos e provavelmente você nunca mais vai encontrar o nosso canal. O algoritmo do YouTube está cada dia mais terrível com o criador de conteúdo. Comenta aí embaixo se você precisa de uma oração, se você quer agendar uma sessão de mesa quântica, baralho terapêutico, enfim. A gente vai ajudar você da maneira que for possível. Certinho? Então vamos para o assunto do vídeo. Meus amados, vamos por partes para vocês conseguirem entender. Eu vou tentar resumir a coisa. Eu disse que eu vou tentar, não disse que eu vou conseguir. Entende-se por médium toda e qualquer pessoa que tem algum tipo de faculdade mediúnica, independente do grau do desenvolvimento dessa faculdade, dessa manifestação dessa faculdade. Na prática, todo mundo é médium. Médium significa o intermediário do campo eletromagnético. O médium está no meio. Tá? Bom, existem maneiras de se trabalhar a mediunidade dependendo da religião. A depender da religião. Então, né, nas igrejas é de um jeito, no espiritismo é de outro, na Umbanda é de outro e por aí vai. Entendido o que é médium, seja ele um médium de incorporação, que chamam de psicofônico, o médium daquele que faz a psicografia, o médium que só trabalha irradiado, enfim, tanto faz. Todo mundo é médium. Toda religião, ela se baseia em uma doutrina. O que é a doutrina? Um conjunto de normas, de ensinamentos e de preceitos que moldam a vida do fiel que segue aquela religião. Exemplo, no espiritismo, a doutrina é a doutrina espírita, né, que é a codificação dos livros por Allan Kardec, né, através do Espírito da Verdade e alguns outros espíritos que se manifestaram para ajudar na codificação. Na igreja evangélica, basicamente não quer dizer que são todas assim, tá? É o Novo Testamento. Na igreja católica, seja ela ortodoxa ou não, pode ser que exista aí, a depender da variação, existe uma mescla do Antigo e do Novo Testamento, né? Bom, enfim, então sabendo agora o que é uma doutrina, entra a parte da pergunta do vídeo. Então, por que o médium tem que estudar? E a resposta é muito simples. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e por que eu estou gravando esse vídeo. Chegou até uma amiga me contou que estava num grupo desses de WhatsApp, de uma casa de oração, e aí uma pessoa ela se manifestou falando que achava o cúmulo absurdo o dirigente mandar o médium estudar, porque a comunicação dos espíritos do mundo espiritual ela vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Só nessa frase a gente sabe que a pessoa nunca pegou num livro na vida e ela não entende a importância do estudo. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o porquê é tão importante estudar. Primeiro, na própria doutrina espírita da codificação de Allan Kardec, existem inúmeras passagens que dizem o seguinte, não vou abrir aspas porque não é ipsis literis. Questionai o espírito para ver se ele é um espírito de Deus. Automaticamente você tem que fazer perguntas para aquele espírito que se manifesta para saber se o objetivo dele ali é fazer o bem ou se ele está apenas disfarçado para conseguir realizar algum tipo de maldade. Não é incomum isso acontecer, tá, gente? Isso acontece em tudo quanto é lugar e acontece também nas igrejas, que os líderes religiosos, padres, pastores, bispos, etc., eles denominam isso como manifestação do demônio ou de Satanás, que é basicamente a mesma coisa, né? Só muda o nome. Então a primeira coisa é essa: para você saber se ele é um espírito de Deus, você tem que saber conversar com ele. E como que você vai saber conversar com ele? Estudando um negócio chamado doutrinação. Eu não gosto desse nome, mas é o nome que deram, então eu vou usar esse nome. Então você tem que estudar doutrinação. Existem cursos de doutrinação, tá? No Seu Mana tem um curso, tá no YouTube, salvo engano. Se eu lembrar, eu vou colocar o link aí na descrição, falando sobre o curso de doutrinação. E doutrinação é
básico para quem quer trabalhar com apometria. Bom, a outra coisa é quando você está em desenvolvimento mediúnico, ou seja, você está fazendo o seu trabalho de desenvolvimento mediúnico e você começa a sentir determinado tipo de manifestação, seja ela uma energia somente, né, uma forma de pensamento, a gente talvez fale sobre isso em algum vídeo mais para frente, ou você está sentindo um espírito, só que você não está conseguindo saber se é bom ou se é ruim. Como que você aprende a saber isso? Desenvolvimento mediúnico também é estudo de teoria, né? Você vai ler uma porrada de livro, tá? Aí é o tal negócio. Se você não tem a parte teórica, a espiritualidade não consegue utilizar o conhecimento que você deveria ter. Então, dependendo do tipo de trabalho, você não será escolhido para tal, tá? Outro exemplo também que acontece com muita frequência. Outro exemplo que acontece bastante, principalmente em religiões que são espiritualistas e que são coordenadas ou ministradas por um dirigente espiritual. Quando você tem um estudo, você estudou a doutrina da casa que você frequenta, em teoria você sabe o que é certo, o que é errado, o que faz parte, o que não faz parte. Agora imagine você que estudou e aí o dirigente espiritual está falando uma coisa que não condiz com os trabalhos da casa, que não condiz com a doutrina que a casa segue. Você pode intervir falando, olha, não é bem assim não, tá aqui nas escrituras que o trabalho não é bem de jeito. Então é mais ou menos por aí, você consegue identificar algumas ações erradas e que muitas vezes poderão colocar os médiuns e a própria casa em risco, você consegue identificar e você consegue, caso possível, fazer algum tipo de intervenção para corrigir aquilo ali. Às vezes, o dirigente espiritual da casa está sofrendo muitos ataques energéticos, muitos ataques espirituais, e aí pode ser que em um momento de raiva, um momento que ele teve um dia ruim, ele baixou a vibração e a espiritualidade inferior acertou ele. Então ele pode estar falando um monte de bulhufo e não está nem prestando atenção no que ele está falando, tá? Nas igrejas, não só apenas nas igrejas, né, mas para você ser um dirigente de algum tipo de religião, você tem que fazer o curso de sacerdócio, né? Você tem que prosseguir aí no sacerdócio e fazer as suas obrigações como um futuro sacerdote, saber algumas regras de cabo a rabo para não poder fazer besteira. E o último exemplo, para ficar bem claro, é justamente quando você está mexendo com uma religião espiritualista, em especial religião de matriz africana. Em algumas religiões, em algumas vertentes da Umbanda, ainda utilizam-se atabaques, oferendas e despachos. Tá? Eu vou fazer um vídeo falando a diferença de oferenda e despacho para vocês, tá? Não fica nervoso não, que eu tô meio sem tempo. Bom, se você estudou os preceitos da casa, a doutrina da casa, você sabe quando um trabalho está sendo feito de forma correta e um trabalho está saindo do contexto do que era para ser. E aí você também vai conseguir identificar quando um médium está mistificando ou quando um médium ele está incorporado, mas está incorporado por um quiumba e não por um espírito de luz. Aí vai depender dos preceitos que a casa segue, tá? Então, médium não tem que estudar? Tem sim, porque a mensagem ela nem sempre vem de cima, ela vem muitas vezes de baixo. E se você não tem o conhecimento necessário para distinguir a energia se é boa ou ruim, distinguir a mensagem se é certo ou errado, saber se o espírito é de luz ou não, você vai ser passado para trás e, consequentemente, você vai compartilhar essas besteiras que muitas vezes acontecem. E aí, moral da história, karminha para você resolver depois. Certinho? Então, esses são apenas alguns dos exemplos de por que o médium deve estudar. Ficou bem claro? Se não ficou, comenta embaixo. Se ficou, comenta também. E eu vou fazer um vídeo de despacho e de oferenda para vocês entenderem, tá? Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Badala o sininho para não perder as notificações e comenta aí embaixo o que você quer ver. A gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!